Fala turma, estamos aqui com o Gustavo Schula. Hoje a gente vai falar um pouquinho, na nossa opinião, quais são os dois melhores ativos da Bolsa de Valores, do que a gente vê, do que a gente estuda, e o Gustavo vai falar para vocês. Aqui na Stocks a gente gosta muito de usar ETFs na hora de investir, então a ideia do vídeo é falar de uma forma mais aprofundada sobre os ETFs que a gente utiliza e explicar, mostrando aqui na tela do computador. A gente fez um vídeo recentemente falando do Stock Listening, esse termo aqui que a gente criou na casa, que é a ideia de você escutar 4 canais falam que é o melhor ativo e você vai lá e compra. A gente é totalmente diferente, isso aqui é a nossa opinião, então, por favor, caso vocês tenham interesse de ir mais a fundo nesses dois ativos, pesquisem, vejam se estão enquadrados com o seu perfil de investidor e com o risco que está disposto a correr. Então, por favor, se você tem interesse, pesquise, veja se faz sentido, aí sim faça a compra. Primeiro ETF que a gente vai falar aqui é o BACW39, que na verdade é uma BDR de um ETF. Esse BDR replica o ETF do índice ACWI. E por que a gente usa esse ETF? Ele é uma forma de investir no mundo inteiro. Então, se a gente vê aqui na tela, ele investe em diversos países, tanto emergentes quanto desenvolvidos, na Europa, no Brasil, Estados Unidos, América Latina, então Ásia também. E ele é um ETF bem legal porque ele pega empresas maiores, assim, ele não pega small caps igual o índice VT pega, que é um outro ETF global que existe, que é o WELD11, que é o World 11 da Invest. Ele pega só as empresas maiores, então para uma pessoa mais conservadora acaba que ele é bem interessante. Por que a gente usa a BDR, né? A taxa de administração dela, somada com todos os outros custos envolvidos no processo de investimento do ETF, está um pouquinho mais barato do que comprar o da Invest. Então, assim, a diferença é pequena, tá? A BDR tem até um fator que é meio chato, operacionalmente falando, que é que ele distribui os dividendos, enquanto o World 11 da Invest reinveste automaticamente. Então, sem aquele trabalho ali de ficar comprando mais cotas, e às vezes o dinheiro que cai não é suficiente para comprar uma outra cota, você tem que investir em outra coisa. Então, tem esse porém, mas matematicamente ele é um pouquinho mais barato. E esse ETF tem uma taxa de administração de 0,32. A BlackRock é a gestora do ETF, né? E ele segue esse índice. Então, assim, é bem simples de visualizar que basicamente ele vai investir no mundo todo e ele é ponderado por valor de mercado. Se algum país aqui desponta e as empresas listadas lá na bolsa começam a subir muito, essa bolsa específica vai ter uma participação maior nesse ETF e os outros países vão ter uma participação menor, então isso vai ajustando ao longo do tempo. Muita gente investe só na bolsa dos Estados Unidos, mas se algum outro país começar a outperformar, né, começar a ir melhor que os Estados Unidos nas próximas décadas, você está exposto a isso. Então, tanto o BACW, tanto quanto o World 11, 60% a 70% é a bolsa americana. Caso algum empecilho aconteça na China, na Ásia, a carteira vai se segurar por causa da grande parte dos Estados Unidos, e ali o resto vai sofrer um pouquinho. E caso os Estados Unidos tenha uma queda muito brusca e o resto do mundo sobrevive, continua rentabilizando, consegue ficar estável. Então é uma baita proteção para um perfil que quer se expor ao mercado de renda variável, mas também quer ali se sentir seguro, né? Sim, e a diferença nisso na prática é que o retorno esperado da carteira com esses ETFs globais, né, são um pouquinho menor do que, por exemplo, de um país específico como os Estados Unidos, porque você está com um risco menor, então acaba que o retorno esperado fica um pouquinho menor, mas nada relevante, tá? A gente trabalha aqui com retorno real na casa de uns 5% para esse tipo de ETF. Se fosse um outro país, tipo o Brasil principalmente, mas também Estados Unidos, o retorno real esperado é maior. É uma solução muito boa para quem quer expor o dinheiro ao dólar e também a empresa do mundo inteiro. Outro ativo que a gente gosta muito é o IMAB11. Então o IMAB11 ele replica o índice do IMAB. E é até engraçado que o Warren Buffett fala nos Estados Unidos Never Bet Against America, e aqui no Brasil é Never Bet Against IMA, porque quando a gente coloca no spot de 20 anos, acho que o editor pode até colocar aqui também esse gráfico. 20 anos, só teve 3 anos com retorno negativo. Isso. E é uma baita oportunidade se você quiser proteger seu patrimônio da renda variável, você não quer estar exposto, e sim ficar ali numa renda fixa, atrelada à inflação, sabendo que o Brasil é um país muito inseguro, muito incerto do futuro, então ter isso muito bem programado e ter parte da sua carteira nessa classe de ativo, a gente acredita que é uma baita oportunidade, porque o Brasil é um país de renda fixa e historicamente vem trazendo retornos muito positivos. A única grande implicação dele é a marcação ao mercado, né? Eu ia começar pelas características, mas como você falou disso, eu vou começar por uma outra parte que mostra justamente isso. Ele é negociado em bolsa, então tem aqui o preço de mercado do IMAB11, por exemplo, e você vê que cada valor dele na bolsa corresponde a um yield, como se fosse um título de renda fixa com uma duration de 6 anos e pouco. Então,
Então, você vê que conforme esse yield vai mudando, o preço dele também muda justamente por conta da marcação a mercado. Mas que ele, mesmo assim, diariamente vai acumulando ali o rendimento dos títulos da carteira. Então, você não está só sofrendo marcação a mercado, você também tem uma rentabilidade ali que está sempre sendo acumulada, como se fosse um título de renda fixa. Isso dá para ser visto até nesse gráfico aqui de 20 anos, né? Porque se fosse só marcação a mercado, não estaria com retorno tão bom ao longo do tempo. E a gente está no momento hoje que esse gráfico mostra isso, muito raro a gente ter taxas acima de 6,5%, 7% no IPCA mais do Tesouro. Então, aqui no Itaú você consegue ver que hoje corresponde a um yield de 6,89%. Então, é uma taxa muito alta que provavelmente, se Deus quiser, né, não vai ficar por muito tempo aqui no Brasil. A gente vai ver como é que vai ser os próximos anos, mas está num momento muito legal para investir. E essa tabelinha aqui, inclusive, você vê no site do Itaú e é esse preço yield, é só baixar. Ele faz um trabalho bem legal. E acho que agora falando só um pouquinho de como é que funciona esse ETF, a gente já falou que ele é listado em bolsa, ele compra títulos IPCA+, do Tesouro, então aqui nessa aba do site você consegue ver quantos % cada título tem na carteira dele. Então o que vence em 2026 tem 13%, o que vence em 2028 tem 11% e por aí vai. Então você está exposto aos diversos vencimentos de Tesouro IPCA+, em vez de ficar comprando um por um, você compra tudo de uma vez, pagando apenas 0,25%, que é uma taxa bem legal. É um ETF que negocia muito, tem uma liquidez muito boa, além de que todos os ETFs têm um market maker, que é basicamente um banco ou mais de um contratados ali para ajudar você a negociar o ativo, então tem essa facilidade de não depender também da liquidez para fazer compra. Basicamente ali no ETF você não tem esse risco de tomar um spread muito grande, é um ETF bem negociado aí e que você não vai ter nenhum tipo de problema. E outra coisa muito legal do IMB11 é a questão tributária, né? Você só paga o imposto na hora da venda, então se segurar o ativo por 1 ano ou 15 anos, o imposto é o mesmo, que é de 15%, e os cupons são reinvestidos. Então, em vez de você pegar um IPCA que o vencimento é 2026 vai vencer, você paga o imposto, compra mais um Tesouro IPCA e fica nessa bola aí de pagar imposto e vencimento, você compra esse ETF, fica tudo junto e só faz a tributação de 15% quando você vende o ativo. É um baita benefício por ser um ETF, né? Inclusive é até retido na fonte, então não tem nem que pagar a DARF, é bem simples. Para fechar o vídeo aqui, decidi falar desse gráfico, basicamente para mostrar que a gente está num momento em que a curva de juros abriu muito e comprar o IMAB11, por exemplo, nesse momento é interessante, porque se o cenário inverte e a expectativa do mercado é de um ciclo de corte de juros, você ganha ali com a marcação a mercado. O importante é ter uma parcela na carteira sempre desse ativo, mas quando tem um movimento muito brusco de marcação a mercado, claramente vai descolar ali do que está proposto, você vai poder realizar um pouco de lucro. E para terminar aqui, é realmente reforçando que esses dois ativos não são recomendações, e se você quer saber se o IMAB11 ou o BACW faz sentido para o seu momento, para o seu aporte ou para o seu perfil de investidor, a gente tem um link aqui na bio para preencher, que a gente vai te chamar no WhatsApp, vai marcar uma reunião 100% sem compromisso, para realmente ver se é o que você quer, se é o que faz sentido no momento, e ver se são bons investimentos para a sua carteira.